A fonética e fonologia do inglês é a ciência que estuda os sons da língua. Já pensou aprender essa ciência e ajudar você no seu listening e tanto na forma com que você fala inglês? Então eu vou te convidar a assistir e fazer essas aulas comigo de uma forma dinâmica, diferente, com a série que você gosta. Vem comigo, vamos juntos na Phonetflix! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Phonetflix. O Phonetflix é uma maneira da gente estudar a fonética do inglês de uma maneira divertida, de uma maneira diferente. E nós vamos ver muito conceitos de fonética aqui, mas com o nosso show, filme, minissérie preferidos, ok? O que ganhou essa semana foi esse show que eu sou apaixonado por ele, Game of Thrones. E vamos assistir um pequeno trecho e nós vamos discutir sobre o que foi falado ali. Vamos ouvir bastante. Esse é um inglês, gente, um pouquinho diferente. Nós vamos discutir sobre isso. Observem o accent. Vamos lá, treinem o ouvido. Your name is? Arya. I have something for... Muito legal. Primeira coisa que eu queria destacar ali. Você percebeu a forma com que ele pergunta o nome dela? Pois é, nós estamos acostumados nós aprendemos que perguntar, né, Mel? What's your name? Ele mudou a entonação, então ele fala com ela, your name is, primeiro que era uma criança, então ele tem essa liberdade. Nós fazemos isso muito no português, né? Seu nome é como se fosse isso. No inglês, eles não variam tanto a entonação dessa maneira. Normalmente a gente vê perguntas com a estrutura completa, what's your name? Mas é uma maneira, então a gente já observa que nós temos que nos comunicar, né? Outra coisa, o nome dela, Arya, vocês perceberam que ela fala Aya? E isso é muito legal eles terem colocado isso, porque eles mostram que ela é uma criança quando eles fazem isso. Esse som aqui, esse fonema o fonema a letra R no inglês, normalmente, é o som do eu falo que é o nosso R de algumas regiões ali, ó, do interior de Minas, algumas regiões do Paraná, esse R de porta, porteira, Então o nome dela é Arya, mas ela fala Aya, porque alguns autores falam que esse som, a criança adquire ele entre 6 e 7 anos. Então é só mais uma vez para reforçar que ela era uma criança. E aí tem até um adulto que chama ela assim, né? Aya! E depois isso vai mudando e vai passando. Ela já fala o nome dela corretamente nas outras temporadas. Pessoal, falando de Game of Thrones, é uma série que o primeiro episódio foi em 2011. Foram 73 episódios ao todo. Em 2019 foi a última temporada, foram 8 temporadas. Essa série ganhou 59 Emmys. É a série que entrou no livro dos recordes por ter sido um episódio passar ao mesmo tempo em vários países. Então, quer dizer, é uma série muito poderosa. Foi baseada, eu tenho os livros, sou fã da série, não li ainda, mas foi baseada nessa série aqui de George Martin, que os livros chamam A Song of Ice and Fire. Então, eles trocaram o nome, adaptaram para a televisão como Game of Thrones. Bom, vamos lá. Nós vamos ver mais um episódio e agora nós vamos ver um episódio com um outro personagem que eu gosto muito, o Tyrion. Vamos ver aqui, peraí. I was with another man a knight in your lordship's army, but when Tyrion arrived at the camp, he sent one of his cutthroats into our tent. He broke the knight's arm and brought me to Lord Tyrion. You belong to me now, he said. I want you to fuck me like it's my last night in this world. I was with another man a knight in your lordship's army, but when Tyrion arrived at the camp, he sent one of his cutthroats into our tent. He broke the knight's arm and brought me to Lord Tyrion. You belong to me now, he said. I want you to fuck me like it's my last night in this world.
É uma série, vocês viram, tem palavras que são para voltado para o público adulto, então por isso que tem algumas palavras ali no final. Essa é uma série, pessoal, que, bom, primeira coisa, tem o inglês, eles usam o inglês, é uma série que retrata a vida muito tempo atrás, né? Então eles estão fazendo ali uma questão de guerra pelo trono, né? É a guerra, o jogo ali do trono, se a gente fosse levar o pé da letra, mas é uma guerra pelo trono. Então nós vivemos na época que retrata a série, tem um inglês muito antigo, tem palavras que são muito antigas e nós temos ali ainda pessoas que vieram de outros países que têm ainda o sotaque. Então, por exemplo, a cena que nós vimos é uma mulher que ela tem um sotaque, né? Então ela fala o nome do Tyrion de uma forma diferente. Palavras que ela falou. E agora nós vamos para a fonética. Pessoal, o nome da série, primeiro, tem o famoso som do TH no inglês. Nesse aqui, é o TH que a gente fala. Primeiro, para fazer esse som, vocês vão colocar a língua entre o dente e fazer um som de um S, ó. Então, a gente vai juntar esse som com o som, lembra do R aqui, do som de Arya, de então é Thrones, Game of Thrones. Apesar da letra terminar aqui com F, o som que ele tem aqui é o som do V. Então, of Thrones, Game of Thrones. Outra coisa, a passagem que nós vimos, ela fala que a night, nós temos aqui uma palavra que é homophone. O que é isso? Night é a mesma pronúncia igual da palavra noite. Night. A pronúncia é igual, só que uma significa noite, o outro significa o cavaleiro. Então, por exemplo, no jogo de xadrez que a gente tem os cavaleiros, aquilo é o knight. É a mesma pronúncia, isso a gente chama de homophones e a fonética explica isso, porque nós temos isso no português também. Vamos pensar na palavra concerto. Nós temos o concerto que pode ser de concertar, que escreve de uma maneira, e temos o concerto de música. Então, são duas palavras com a escrita diferente, com sentidos totalmente diferentes, mas a pronúncia é a mesma. E aqui nós temos essa palavra que é um homofone, tá? Bom, os conceitos que eu queria destacar com vocês aqui hoje é justamente o som do TH, então a gente consegue ver isso justamente no nome da série escolhida. O som aqui do V, apesar, então o inglês ele não tem uma boa relação letra com som. Então aqui o OF não é off. Nós temos um som. O que é a transcrição fonética? Quando a gente tem entre parênteses, entre barras, isso aqui é simbolizando o som, é a fonética. Quando a gente está assim, isso é letra, tá? Então isso aqui, uma coisa é letra, outra coisa é som. Nessa palavra aqui, apesar de terem 3 letras, nós temos só 2 sons. O-F, off. Então, por exemplo, turn off the lights, turn the lights off. Off é apagado, por exemplo, pode ser. Mas aqui com um F só, é normalmente o som de V, of. Então, quando a gente faz a transcrição fonética, a gente consegue ver. Bom, o que mais que eu quero falar dessa série? Eu quero falar que é uma série que, para quem nunca assistiu, é uma série muito curiosa. O inglês não é um inglês fácil de entender, justamente por causa disso, porque eles colocam como a língua principal falada é o inglês, mas como eles trocam muitos accents, justamente para identificar pessoas de outros países. Logo na abertura da cena, a gente vê o mapa como é formado. Então, o que eles vão mudar ali, eles vão mudar muitos sotaques, são sotaques muito criados, pensando na época. Então, a gente tem palavras antigas, nós temos sotaques diferentes, e isso pode dificultar um pouquinho o listening.
Mas, para quem é apaixonado pela série igual eu assisti tudo em inglês, apesar de ter dificuldade de entender algum contexto ou algumas palavras, eu tinha que o tempo todo anotar ou selecionar essas palavras no celular para depois eu buscar e ter a compreensão de tudo que foi falado. Mas o mais legal é que como é uma série muito visual, né, ela ganhou também vários prêmios de animação, tem a questão dos dragões, você consegue compreender tudo. O mais difícil, às vezes, é entender o sarcasmo, igual vocês viram. É uma série muito voltada para o público adulto, então ela tem uma indicação, né, de idade, ela é mais voltada para o público adulto e justamente por isso o inglês, eu falo que ele é uma série um pouco mais difícil. Se você está no nível inicial do inglês, a minha sugestão é justamente assim, assistir com a legenda, justamente porque você não vai conseguir, você vai ter dificuldade de pegar um pouquinho esse sarcasmo, os jokes, né, os jogos por trás daquilo ali, porque eles fazem muito isso, né, na série. Your name is? Arya. I have something for I was with another man, a knight in your lordship's army. But when Tyrion arrived at the camp, he sent one of his cutthroats into our tent. He broke the knight's arm and brought me to Lord Tyrion. You belong to me now, he said. I want you to fuck me like it's my last night in this world. Mas eu espero que você tenha gostado. Vamos falar muito de fonética. Com o tempo vocês vão ficar craques no que é fonema, o que é grafema. E vão no meu Instagram e vote para qual série que eu vou falar no próximo capítulo. Deixa aqui no comentário se você gostou ou não. E também me dá a sugestão da sua série, do seu filme, do seu show preferido. Até mais. Isso é o Fonetflix. That's all, folks.